Você ainda não conhece o Pokémon Amino? Bom, então se prepare para entrar em uma comunidade que ama Pokémon de paixão. Lá você vai poder falar sobre Pokémon o tempo todo e até mesmo ler matérias sobre a franquia e compartilhar todos os seus pensamentos sobre Pokémon. Muito bacana, né? Mas você não conhece ninguém? Não tem problema. No Pokémon Amino você pode fazer novas amizades o tempo todo, com os chats e posts dedicados dos membros. Quer desafio? Então você precisa criar e participar de um quiz e tentar chegar em primeiro no ranking. Eu mesmo já fiz e são muito divertidos. No final das contas, quem decide o que fazer é você. A comunidade do Pokémon Amino é incrível. Baixe o app aí na descrição do vídeo e crie seu perfil agora. Não esqueça também de me seguir lá no Amino. Os links estão na descrição do vídeo. E você quer me dar uma ajuda? Então faz o seguinte. Qual deve ser meu próximo Shiny Hunt de Pokémon aqui no canal? Escolha lá no post que eu fiz no meu perfil no Pokémon Amino. Te vejo por lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago um vídeo um pouco temático aqui no canal, falando um pouquinho sobre o anime Pokémon, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui no canal. Inclusive, estou preparando um vídeo muito interessante sobre o anime Pokémon e eu espero conseguir postar antes mesmo do Natal. Então, fique ligado aqui no canal para conferir esse vídeo que talvez vai dar conversa, beleza? Mas até chegar lá, hoje nós vamos conversar a respeito do anime Pokémon, mais precisamente sobre um vídeo muito parecido com o que o Casa do Kami acabou fazendo em seu canal, falando de 5 coisas que poderiam ser diferentes em Dragon Ball Super. E eu quis dar uma adaptada desse assunto para Pokémon. Se você não conferiu o vídeo da Casa do Kami, vou deixar o link aí na descrição e também no izinho aí do lado. Então, bora lá. Em quinto lugar, eu tenho que começar com esse assunto aqui, a Liga Pokémon e a Elite 4. Esse é um assunto muito importante no anime Pokémon, até porque é o desfecho de tudo. Toda aquela carga que a gente suportou durante toda uma saga, né? Seja de batalhas, frustrações, alegrias, tristezas do protagonista, no caso do Ash Ketchum, vão ser depositadas nesse exato momento, na Liga Pokémon. A gente vai ver se tudo valeu a pena de fato. E basicamente em todas as sagas a gente ficou frustrado porque o Ash acabou perdendo a Liga Pokémon. Mas o que eu mais fiquei frustrado foi a Liga Pokémon de Kalos, porque lá foi um dos momentos que eu acho que o Ash deveria ter ganhado a liga, porque não faz muito sentido a forma com que o Ash perdeu. Aquele momento de exaustão do Ash Greninja sendo derrotado pelo Charizard foi muito, mas muito forçado. E esse momento eu acho que poderia ter sido diferente no anime Pokémon. Eu acho que o Ash poderia ter ganhado do Alan e aí ter partido pra Elite 4. Inclusive, eu gosto muito da Elite 4 de Kalos. O Ash poderia ter conseguido derrotar todos os membros da Elite 4 e ter perdido pro campeão daquela região, que no caso era a Diantha. Então seria muito melhor se eles tivessem desenvolvido a Liga Kalos dessa forma. Então é uma das coisas que eu gostaria que acontecesse de formas diferentes. Enfim, esse é meu quinto lugar. Em quarto lugar, amigos e rivais. Pois é, essa frase é até interessante, né? Mas tem uma coisa que me frustra muito em Pokémon, que são os amigos e os rivais do Ash. A escolha de quem vai ser amigo e rival do Ash. O amigo que vai acompanhar o Ash, que vai ficar até o fim de uma saga com o Ash, e aquele rival que às vezes é muito amigável ou às vezes é um pé no saco e acaba pegando no pé do Ash o tempo todo. Por que eu digo isso? Porque eu gostaria que os amigos do Ash nem sempre fossem aquelas meninas protagonistas dos jogos. Eu gostaria às vezes de ver uma daquelas meninas como uma espécie de rival do Ash, né? Que ela não tivesse sempre esse interesse por contests, e sim que ela fosse interessada de ser o mestre Pokémon, ou de ser a campeã daquela região em específico, e fugir um pouco desse estereótipo de ficar colocando só as meninas pra ficar fazendo contests. Eu acho que seria muito legal se uma das meninas que a gente já acompanhou até então fosse uma rival do Ash, e não simplesmente uma garotinha que tem que se desenvolver pelos contests, tá? Eu posso ser um pouco suspeito porque eu adoro os contests, mas ainda assim eu gostaria que fosse desenvolvido de forma diferente esse lance dos rivais. Ao mesmo tempo que eu gostaria que os amigos do Ash nem sempre fossem líderes de ginásio ou essas protagonistas dos jogos da saga original, e sim, poderia até mesmo ser alguns dos protagonistas masculinos nos jogos da saga original. Eles poderiam acabar aparecendo
aparecendo ali como amigos do Ash, ou até mesmo rivais do Ash. Eu acho que tem muito personagem que a gente poderia tirar muito proveito, e simplesmente eles fazem uma seleção muito tosca que, acredite se quiser, vocês precisam assistir essa entrevista que eu acabei falando pra vocês no começo do vídeo. Eles acabam fazendo essas escolhas de amigas do Ash, que vão acompanhar o Ash, por um lance muito tosco, e geralmente é pra agradar meninos. Então eu acho esse conceito, essa ideia muito idiota, e eu gostaria que eles mudassem isso e resgatassem personagens, tanto masculinos como femininos, mas que eles dessem propósitos diferentes e até mesmo fossem rivais ou amigos do Ash, e não seguir esse padrão que vem se empurrando até então, né? Chega de líderes de ginásio ou aspirantes a campeões como a Iris, tem muitos outros personagens que na realidade do Ash poderiam funcionar de formas diferentes e seriam sensacionais como amigos ou rivais. Aí agora, em terceiro lugar, mais Pokémon, menos papo. Pois é, uma das coisas que me frustra muito é que depois da saga de Kanto e até mesmo Johto, o Ash deixou de capturar muitos Pokémon. Já não é interessante para o Ash fazer uma certa captura de Pokémon. E essas escolhas por parte dos roteiristas me frustra bastante. Por quê? Porque o Ash tem 30 Tauros lá com o Professor Carvalho e tá tudo ok. O Ash acaba capturando um Gible na saga Diamante e Pérola e depois ele não treina mais esse Pokémon. Pra ele está ok aquele Pokémon ficar daquele jeito. Sendo que nós que estamos aqui assistindo ficamos muito frustrados, porque a gente sabe que dá pra extrair muito do Gible até ele chegar na sua forma final. Então são escolhas muito esquisitas do Ash, onde ele decide às vezes capturar uma mixaria de Pokémon e às vezes nem desenvolvê-los. Um grande exemplo que eu posso dar aqui pra vocês de duas situações que me deixam muito irritado, na maioria das vezes que eu acabo pensando nisso, é o Ash não ter capturado o Haunter quando ele acabou usando esse Pokémon contra a Sabrina. Apesar do Haunter ter se divertido com a Sabrina, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido o Ash para ficar com esse Pokémon. Seria muito interessante um dos primeiros Pokémon do Ash acabar sendo esse Pokémon icônico da região de Kanto. Seria sensacional se o Ash acabasse ficando com esse Haunter, ou até mesmo a Sabrina capturasse esse Pokémon e depois, episódios lá na frente, ela acabasse entregando esse Pokémon pro Ash, ou trocando com o Ash, e aí esse Pokémon evoluir para um Gengar. Então, essa é umas coisas que me incomoda bastante, na falta de interesse dos roteiristas em depositar mais Pokémon para o Ash e que ele possa ter uma grade de Pokémons melhores. Outra coisa também que me irrita muito é que muitas vezes o Ash acaba ficando com 3 ou 4 Pokémon por um grande período de tempo. Por exemplo, ele agora em Alola, ele até chegava a ficar no máximo com 4, 5 Pokémon, mas depois um Pokémon acabava saindo do grupo dele e ele acaba voltando a ficar com 4 Pokémons de novo. E isso eu acho que ele poderia fazer diferente. Ele poderia acabar resgatando um Pokémon, sei lá, que ele não desenvolveu muito bem em certa região, e ele achar que poderia ter uma adaptação muito boa naquela região que ele está no momento. Então, ele poderia fazer esses resgates de Pokémon e fugir um pouco desse papinho de que Pokémon forte não importa, a evolução não importa, o que importa mesmo de fato é o elo, a amizade, etc. Isso é muito legal, mas eles poderiam cortar um pouquinho, não faria mal. Então essa é a minha opinião. Eu acho que mais Pokémon, menos papo, tá de boa, eu acho que seria sensacional. E com certeza uma das coisas que eu gostaria muito de ter visto era o Ash com o Haunter. Eu adoraria ter visto o desenvolvimento do Ash com esse Pokémon, ainda mais porque ele era hilário. Agora, em segundo lugar, o desenvolvimento da equipe Rocket. Uma das coisas que eu mais percebo as pessoas reclamando no anime Pokémon é que a equipe Rocket geralmente é um saco, é um pé no saco. Ninguém suporta a equipe Rocket porque eles sempre acabam fazendo as mesmas coisas, eles sempre acabam atrapalhando o Ash. E agora em Sun Moon tá acontecendo uma coisa bem interessante com eles, que eles aparecem, eles tentam atrapalhar o Ash, mas eles não conseguem concluir esse lance de atrapalhar de fato. O Bewear acaba aparecendo e acaba removendo eles dali, tirando eles dali, né? Então, para dar prosseguidade para a história. Então, a equipe Rocket atualmente só está como um alívio cômico, o que não é ruim. Eu acho que sempre foi o papel principal deles, mas em Unova eles começaram a ter um desenvolvimento bacana dentro da equipe Rocket, só que a mudança foi muito da água
pro vinho. Eu acho que se eles tivessem feito isso aos poucos e não perdendo a personalidade deles de serem meio patetas e tal, mas que desenvolvesse tanto a história do passado deles, como isso começou a ser desenvolvido até Diamante e Pérola, assim, teria sido muito bacana. Vocês podem perceber que desde Diamante e Pérola eles já não desenvolvem tanto o passado da Jessie e do James. Já não se fala muito sobre os Pokémon que eles tinham no passado e etc. Ao mesmo tempo que acabou se dando uma limitação de Pokémons para a equipe Rocket, que é uma coisa que eu não concordo também, e puxa muito o tópico anterior. E eu acho que a equipe Rocket deveria ter mais Pokémon, até porque esse é um dos pontos principais da equipe Rocket estar em outra região. Não é só seguir o Pikachu, perseguir o Pikachu, mas também é capturar Pokémons para o Giovanni. Então, mais Pokémon para Jessie e pro James, mais história da Jessie e do James, e também acho que resgatar um pouco a essência lá do começo da saga Pokémon, onde aos poucos iam se moldando uma história da Jessie e do James. E isso acabou se perdendo até que chegou um ponto que nem é mais importante, não é nem mais tão incrível saber do passado desses dois, sendo que o passado deles é sensacional, dá pra montar uma história muito legal em cima disso. E eu percebi que eles acabaram deixando de lado, não é mais tão importante assim. Uma pena. Enfim, esse é meu segundo lugar. E o meu primeiro lugar eu acho que vai ficar nesse lado meio fogo e gelo ou algo do gênero. Por quê? Imaturidade versus maturidade. Eu acho que esse é um ponto importante da gente falar aqui, e é uma coisa que eu gostaria que mudasse. Por quê? Porque eu entendo a imaturidade no anime, aquele lance de infantilidade, na verdade, que a gente nem sei se a gente pode chamar como só imaturo, mas eu acho que é a palavra mais correta que eu posso trazer pra cá. Por quê? Porque tem muitos momentos no anime que eles resgatam esse lance de ser uma coisa mais infantil, porque é o mercado, é o que o mercado está pedindo, é o que está funcionando, é o que está gerando dinheiro. E ok com isso, eu não tenho problema com isso, até porque grandes animes de sucesso até hoje acabam partindo muito pra esse lance de uma coisa mais infantil, ou de umas piadas fora de hora, assim e tal. Mas eu acho que a distribuição dessa imaturidade poderia ficar muito mais focada para os Pokémon do Ash e não para o personagem. Por quê? Porque às vezes quando você joga essa infantilidade, essa imaturidade no personagem, não tem como você não achar que alguma coisa bizarra aconteceu com o protagonista, né? É como se o protagonista tivesse desaparecido. Deixa mais pros Pokémon, deixa mais para personagens secundários, vamos focar mais no desenvolvimento do nosso próprio protagonista e que ele tenha os seus momentos bobões, de fato, que não seja uma característica nova dele que ele simplesmente adquiriu porque sim. Né? Essas oscilações de humor entre sagas, elas incomodam, não tem como. Você tinha um boneco que em XY era meio vazio, ele era maduro, ele já estava maduro, mas ele perdeu muito a essência dele, de ser um moleque mais atrapalhado e estranho, porque ele era mais inexperiente, então ok. Aí ele ficou mais maduro, e depois ele voltou a ficar bem infantilzão, bem estranho. Então, tipo, isso é estranho, isso é bizarro pra quem acompanha. Não tem como a gente não ficar perturbado. Então, esse é um lance que eu gostaria que mudasse. E talvez esse seja um dos grandes motivos pro Ash não ter ganho a Liga Kalos. Porque pensa só, um ganhador da Liga Pokémon que recentemente enfrentou a Elite 4 e foi derrotado pela campeã da região, do nada acaba aparecendo numa outra região e ele é completamente estranho, completamente imaturo, completamente criança, assim. Então, pensa só, né? É estranho, é bizarro, não tem como. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Me diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço. Fui.